Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Você já ouviu falar do príncipe Dom Pedro Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha? Em 2008, se não me falha a memória, 2007, 2008, a historiadora Mary Del Priore, que eu já mostrei livros dela aqui para vocês, né? Eu tenho aqui na minha estante virtual o livro Príncipe Maldito, esse é o título do livro. Ela fala sobre essa figura pouco explorada da história do Brasil imperial. Tá? Quem era essa figura? Dom Pedro Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha era filho do príncipe Ludwig August de Saxe-Coburgo-Gotha, um ducado, principado alemão, anterior, portanto, ao processo de unificação da Alemanha, e da princesa, a segunda filha de Dom Pedro, segunda menina, né? Porque teve um garoto antes, se não me engano, que morreu logo, aí depois a princesa Isabel e ela. A princesa Leopoldina, Teresa, Francisca, Carolina, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, e Saxe-Coburgo, depois que casou. Mas conhecida simplesmente como Leopoldina Teresa do Brasil. Assim, muitas vezes chamada simplesmente assim. Que era essa filha de Dom Pedro II, que era muito mais jovem, muito mais interessante, muito mais bonita. Não era assim, nenhum esplendor de beleza não, mas comparado com sua irmã mais velha, a princesa Isabel Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Brincadeira não. Era muito feia, muito sem graça, o nariz parecia uma berinjela. O meu deve ser, não? Horroroso, com aquele cocó que ela usava. Bom, então ele era o filho ele foi o primeiro neto de Dom Pedro II. E o favorito. Dom Pedro II e a Dona Teresa Cristina, a imperatriz, eram alucinados por aquele garoto. E a mãe dele, quer dizer, quando ele tinha 4 anos, na Áustria, em Viena da Áustria, onde ele morava, a mãe dele faleceu. Consequência de um parto, do 4º filho. Né? Ela tinha 24 anos, morreu muito jovem. E aquele menino, então, com 4 anos de idade, foi trazido por sua tia Isabel, que estava lá quando a irmã morreu, trazido para o Brasil para ser criado pelo imperador Dom Pedro II e pela imperatriz Teresa Cristina, que, repito, eram alucinados por ele. Como a princesa Isabel, que já era casada e não conseguia ter filhos, né, aquele menino era o herdeiro do trono, praticamente. Era tratado assim, paparicado, endeusado. As pessoas faziam fila na porta da casa dele, né, do palácio. Ele era considerado muito bonito para os padrões do século XIX. Era tanto quanto gordinho. Não sei se hoje, né, pelos padrões de hoje, não seria tão belo. Mas para os padrões daquele tempo era belíssimo, muito inteligente, culto, sofisticado. Dom Pedro II era alucinado por ele. E ele era o herdeiro do trono, o herdeiro presumido do trono do Brasil. Todo mundo chamava assim, o favorito do imperador. Aí, 10 anos depois de ter casado, a princesa Isabel, casada com Gaston, o Conde de, a princesa Isabel teve então o seu filho Dom Pedro de Alcântara, o príncipe do Grão-Pará, que passa então a ser herdeiro. Então, aos 10 anos de idade, Dom Pedro Augusto, que já tinha perdido a mãe aos 4 anos de idade, que tinha sido separado do pai e dos outros irmãos, perdas terríveis, porque ele saiu da Áustria para morar no Brasil. Então deixou o pai e os irmãos na Áustria.
perde também o direito ao trono. Então aquilo foi um choque para aquele garoto, mimado e preparado para ser o imperador. O príncipe, o filho da princesa Isabel, o Dom Pedro de Alcântara, o príncipe do Grão-Pará, tinha um defeito genético. Uma das mãos. Ele tinha uma das mãozinhas, tinha um problema. Tanto que as fotos ele está sempre cobrindo a mãozinha. Ele tinha, coitado, vergonha daquele defeito. E enquanto isso, Dom Pedro Augusto era belo, paparicado, endeusado. A princesa Isabel se torna regente, se torna herdeira do trono, porque o imperador não tinha filho, né? E aí a ideia era passar o trono para o neto. Mas como a princesa Isabel teve um filho homem, então esse filho homem passa a ser o herdeiro. Mas ainda a princesa Isabel não tem aptidão política. As poucas vezes que ela ficou como regente do trono, as 3, 4 vezes, ela não tinha a menor habilidade para aquilo. O esposo dela, o Conde d'Eu, era detestado pela maioria dos militares de alta patente e da nobreza. Era um sujeito metido, né? A imprensa odiava ele, principalmente, claro, a imprensa republicana. Então, Dom Pedro II tinha conseguido, é o que se diz, né? Isso foi confirmado por cartas, né? Que no dia do aniversário dele, em 2 de dezembro de 1889, a princesa Isabel renunciaria ao direito ao trono, coisa que ela faria com bom grado, que ela não gostava daquilo. O Conde D não gostaria, porque o filho dele ia perder o direito ao trono, mas nada podia fazer. Dom Pedro iria colocar, então, no dia do seu aniversário, o aniversário dele, imperador Dom Pedro II, ia proclamar Dom Pedro Augusto como seu herdeiro no lugar da princesa Isabel. A maioria da nobreza amava aquele menino, até a imprensa republicana era simpática com ele. E às vezes que ele foi à Europa e à América do Norte com o imperador, ele encantava a todos. Mas aí veio essa passagem de bastão de Dom Pedro II para ele, não aconteceu porque o golpe militar oligárquico que implantou a República ocorreu no dia 15 de novembro. Portanto, mais uma perda para Dom Pedro Augusto. 15 de novembro ocorreu o golpe. No dia 2 de dezembro, se o golpe não tivesse ocorrido, ele teria sido proclamado herdeiro do trono e pouco tempo depois teria sido coroado imperador do Brasil. Veio o golpe oligárquico, militar, acabou com a monarquia, implantou a república e ele mais uma vez perdeu algo importante para ele. Dizem que ele se tornou esquizofrênico, dizem que tinha tendências homossexuais, o que não desmerece a ele em nada, né? Hoje, naquele tempo, não era bem visto, embora a gente saiba que príncipes de toda a Europa, franceses, austríacos, italianos, foram alguns homossexuais, bissexuais, né? Na Inglaterra, reis e tal, mas não era uma coisa bem vista. Entendeu? Então, quer dizer, ele sofreu uma depressão brutal depois do golpe. Digamos, nas portas de ele assumir o trono, o golpe ocorre e ele perde o poder, ou a perspectiva de ter poder. Então, a família real embarca para a Europa, pouco tempo depois morre Dona Teresa Cristina, pouco tempo depois morre Dom Pedro II, e Dom Pedro Augusto fica cada vez mais depressivo, fechado, sozinho, né? E levaram então a um médico que tratava de problemas mentais. Achava que ele tinha problemas mentais. E nem sabia se era esquizofrenia, nem sabia o nome direito que era. Tá.
Aí levaram, imagine você, para ser consultado pelo médico austríaco Dr. Sigmund Freud, pai da psicanálise, com quem o príncipe Dom Pedro Augusto teve muitas sessões, findas as quais, olha só, o médico, pai da psicanálise, Dr. Sigmund Freud, concluiu que ele não tinha problemas mentais. E disse a ele, textualmente, vou colocar aqui entre aspas, porque são palavras de Freud, que são repercutidas pelos autores de história. Ele olhou para o príncipe e disse: o senhor não tem problemas mentais. O senhor é apenas um príncipe triste. Compreensível pelas perdas que aquele cidadão sofreu ao longo da vida, principalmente na infância, até os 10 anos. Morreu na Áustria em 1934, aos 68 anos, triste e profundamente, sozinho e profundamente triste. Pouca gente conhece a história deste príncipe no Brasil. E menos gente ainda sabe que ele quase foi um imperador. Após, se a monarquia tivesse continuado, após a morte de Dom Pedro II, ele seria Dom Pedro III, o herdeiro do trono brasileiro. É isso aí.